Bom, hoje então a gente está iniciando a nossa segunda aula do módulo 9 do curso de Humanas Vegniana e com o Dr. Harish, e vamos fazer da mesma forma. No final a gente abre daí para perguntas, tá? Se vocês tiverem perguntas da aula passada, vocês fiquem à vontade também para perguntar. Eu espero que vocês tenham revisto a aula, porque vale a pena vocês reverem, né, cada uma dessas aulas para poder absorver o máximo possível e também aproveitar ainda esses dias que a gente tem com o Dr. Harish para poder fazer perguntas. O Dr. Harish ele traz um conhecimento que é muito profundo. Então, se vocês assistirem e reassistirem, vocês vão poder também absorver mais do conhecimento que ele compartilha. Então, é bem importante que vocês façam essa revisão para poder aproveitar mais é, esse conhecimento, essas aulas que a gente está tendo, esse privilégio, na verdade, né, que a gente tem de estudar com ele. Ele acabou de cair a conexão dele, mas já deve estar voltando. Então a gente já vai começar. Agora a Caruna entrou, a doutora Alice está entrando. Hello, sir. Ah, yes. Are you back? Can we start? Acho que a Acho que internet dele está a falhando. internet dele tá falhando porque agora ele trancou. Será que não seria uma boa ideia pedir para ele desligar tudo, depois ligar o modem para dar uma resetada? Pode ser. Acho que eu vou, na verdade, ligar para ele, porque Isso, né? só um Porque aí ele pouquinho, já pessoal. fazia. Eu só vou fazer. Então, vamos começar, pessoal. Vou compartilhar o slide, so I'm sharing the slide, sir. Then we can start. Yeah. So I will start with the prayer. Yes, sir. Okay. Então, a gente vai começar com uma oração, pessoal. So अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीगुरुभ्यो नमः Salutations to all my teachers. Hello, we can hear me? Hello? Yeah. Yes, yes. So, salutations to all my teachers. We begin the class from where we left. Então, saudações a todos os meus professores e vamos começar a aula onde nós paramos. So, in the last class, we discussed what is the viewpoint of Ayurveda in relation with spirituality. Então, na última aula, a gente falou sobre o ponto de vista do Ayurveda em relação à espiritualidade. So, and we understood that it is not possible to separate spirituality from Indian sciences. E aí a gente entendeu que não é possível separar o Ayurveda das ciências indianas. So there is always an underlying layer of spirituality, whatever else you study. Em qualquer coisa que se estude, tem uma camada base de espiritualidade ali. So we discussed that what is the end goal of a person who is getting born. Which goal of the person?
the ultimate goal of a person who is getting born. Yes, yes, thank you, sir. Então, a gente falou sobre qual é o objetivo máximo de uma pessoa quando nasce. And that is to achieve detachment from the activities. E esse foco é alcançar o desapego de todas as atividades. So, to achieve that, you have to do your karma through dharma. Então, para atingir isso, você tem que fazer o seu karma através do Dharma. And whatever activities you do to earn money and all has to be done through dharma. E aí, todas as atividades que você faz na vida, né, ganhar dinheiro, tudo isso tem que ser através do Dharma. So, there we discussed about the person who is getting born. Então, na última aula, a gente falou sobre a pessoa que está nascendo. So, we also saw that a person will keep on getting births until it is achieved. E nós vimos também que a pessoa vai ter nascimentos recorrentes até que ela atinja todas as metas, né, dela. And the experiences gained from each birth leading to attachment or detachment. E aí as experiências que vêm com cada nascimento levarão ao apego ou ao desapego. Most of the times the people get attached with the activities and the senses. A maioria das vezes as pessoas se apegam às atividades, aos sentidos, Keeping on attaching themselves more and more to the lives. e aí elas vão se apegando mais e mais às vidas que elas levam. And if by chance a person realizes this, E aí, de alguma forma, se ela realiza isso, then the person might actively pursue how to detach from this. aí sim ela pode entender e procurar como que ela pode se desapegar das coisas. Which we understand as the spirituality or path of spiritual. Que nós conhecemos como a espiritualidade ou o caminho da espiritualidade. So, today we will see what is that thing which we refer to as the Purusha Atman of the soul. E aí hoje nós veremos o que é aquilo que nós nos referimos como o Purusha Atman da alma. What is it that which is getting born again and again? O que é aquilo que está nascendo de novo e de novo? How to understand it and what are the implications? Como compreendê-lo e quais são as implicações nisso? So, here let us see how we can understand what is the self. E aí, aqui, nós vamos ver como nós podemos compreender o que é o eu. So, let us begin from where we left. We discussed about Swastha. Então, vamos começar de onde paramos. Nós falamos sobre Swastha. Means a person who is born in or in a Swastha state or in a healthy state. Significa uma pessoa que nasce num estado de Swastha, um estado de saúde. So, we saw the definition, which is Samadosha Samagnischa Samadhatu Malakriya Prasanna Atma Indriya Manaha Swastha iti vidyate. With a pleasant state of mind and soul, the person is called Swastha. Então, aí a gente viu que a definição é o shloka que ele falou, que com um estado de presença, um estado de mente agradável e um corpo saudável, a pessoa está em saúde. And the word Swastha is used to denote a healthy person. E a palavra swastha, ela é usada para denotar uma pessoa saudável. But if you examine the exact meaning of the word Swastha,
Mas se você examinar o significado exato da palavra swasta, it means swasmin sthiyate iti swasta means a person who stays in his self is called swasta. então a palavra swasta significa uma palavra, significa uma pessoa que ela está em si. Means a person who is in a happy state or in a pleasant state in itself, in himself or herself is called a swasta. Então é uma pessoa que ela está feliz, contente, saudável com ela mesma, nela mesma. Isso é swasta. So then the question comes, who is this self which we are talking about? E aí vem a pergunta: quem é esse self que nós estamos falando? Coming to the second slide. Pode vir para o segundo slide, o outro. O próximo. I cannot see it. Esse. Yeah. No, the previous one. Previous one. Ok. Yeah. So who is this self which we are discussing about? Quem é esse eu que nós estamos falando sobre? Now you see my difficulty. I am using different words. Então, vocês estão vendo a minha dificuldade? Eu estou usando palavras diferentes. Who is it or what is it? I am trying to use words to denote it. Quem é ou o que é esse eu? São palavras diferentes para denotar esse eu. So whether it is male, whether it is female. Se é homem, se é mulher. Or whether it is a substance without any gender. Ou se é uma substância sem nenhum gênero. Okay, so coming to the next slide. Próximo slide. So when we see, you see that the word Atma is used to denote the self. E aí, quando vemos que a palavra Atma é usada para denotar o eu. So again, that word denotes the self. Atman means the self. Atman significa o eu. So it is like when I say, this is my body. É como quando eu digo, esse é o meu corpo. So then it means that this body is not me. E aí significa que esse corpo não sou eu. So like when I say, this is my hand. Então, quando eu digo, essa é a minha mão. Then the meaning implies that I am not this hand and this is my hand. Esse significado fala que eu não sou essa mão, essa é a minha mão. And the concept which we are trying to understand is that my. E o conceito que a gente está tentando entender the concept we're trying to understand is mind or mine? Mine. Mine. M-I-N-E. Ok, Yeah. thank you. Yes, thank you. Então, o conceito que a gente está tentando entender é o meu. So the word Atman is usually used in two meanings. One is the Jivatma, other is the Paramatma. E aí a palavra Atma é usada com dois significados. O primeiro é o Jivatma e o segundo o Paramatma. So this Jivatma is the one which we are talking about now. Jivatma é aquele em que estamos falando. So Jiva means life and Atma means the self. Jiva significa vida e Atma significa o eu. Parama Atma, the Parama means the ultimate. Então, Parama significa o último, algo que é maior. Or supreme. O supremo. Yeah. So you see there is a differentiation between Jiva Atma and the Paramatma. E aí nós vemos que existe uma diferenciação entre Jivatma e Paramatma.
And in both the conditions, we are using the self. E nas duas condições, estamos usando o eu, Like the supreme self and the living self. como o eu supremo e o eu que está vivendo. And both are the self only, myself only. E os dois são o eu completo. But at the state of Paramatma or the supreme self, Mas no estado de Paramatma, ou o eu supremo, as there is no like me and you, não existe eu e você. there is no need to tell that it is the self. Então não existe a necessidade de falar que tem um eu, Because there is no meaning for me when there is no you. porque não existe significado para mim quando não existe para você. So to whom I am telling I am means if I have to, okay, Sorry? to whom I am telling that I am. Nesse estado, para quem eu estou dizendo que eu sou, se eu e você somos a mesma coisa? So if I am telling I am telling it to somebody else, right? Se eu estou dizendo eu estou dizendo para alguém, certo? So at the level of the supreme self, there is no two things, like there is no me and you. Então, no nível do eu supremo, não existe a dualidade, não existe eu e você, existe apenas um. So that is the meaning of the universal, means it is unifying only one. E esse é o significado de universal, significa que é unificador, ele é apenas um. And in many places it is described as without two. Sorry, it's just the audio is a little bit off. Usually it is, in many places it is described as without two. Oh, ok, I understand, thank you. Então, em muitos lugares, ele é descrito como sem dois, né? Sem dois lados. So here we are discussing about not that Atman, but the one which is getting born. We are discussing about The Atman which is getting born and not the universal one. Ok, thank you. A gente está falando aqui sobre o Atman que nasce, não o Atman universal. Coming to the next slide. Próximo slide, por favor. Again, no, it hasn't changed. Yes, thank you. Yeah. Okay. So again, we go back to Charaka Samhita Sharirasthana. Então, vamos voltar ao Charaka Samhita Sharirasthana. He defines Atra Karma Phalam Chatra Jnanam Chatra Pradishthidam, means upon which resides the fruit of the actions. Então, ele mencionou esse shloka, que significa sobre qual reside os frutos das ações. And the knowledge which is gained resides in, that is Atman. The knowledge that it's gained. Gained through the senses is residing where, that is Atman. Então, o conhecimento que é adquirido através dos sentidos, que reside em nós, isso é Atman. So now we are talking about something which has an attachment with the karma or whatever you are doing. E aí, agora a gente está falando sobre algo que tem um apego ao karma, ou tudo que você está fazendo, qualquer coisa que você esteja fazendo. So karma, which are of threefold. Então, karma, que é dividido em três partes. The mental activities. As atividades mentais. Means the thought process. Significam os processos de pensamento. And when you put that into
words. E quando você bota esses processos de pensamento em palavras. And again, you do it in physically. E aí, novamente, você está fazendo isso fisicamente. So, as soon as you think about it, the activity started. Então, logo que você pensa sobre isso, a atividade, né, o movimento começou. And speaking out more solidifies it. E quando você fala, você solidifica ainda mais essa ação. And when you do the action, it completely manifests. E aí, quando você pratica a ação, ela se manifesta completamente. And the Atman who is getting born E o Atman que está nascendo is attached with these three aspects. ele é apegado a esses três aspectos. And also, when you keep on doing this, Também, quando você continua fazendo isso, you're using your senses and you're gaining the knowledge, like we explained in last class. você está usando os seus sentidos e você está ganhando conhecimento, como falamos na última aula. So, that gaining of the knowledge is the purpose of the Atman. Então, adquirir conhecimento é o propósito de Atman. Or you can say, through the gaining of the knowledge, it attains different experiences. Podemos dizer que através quando a gente adquire conhecimento, a gente vai ganhando experiências, vai atingindo níveis de experiências diferentes. Now, coming to the next slide. Próximo slide, por favor. So, we need to understand the presence of Atma. Então, nós precisamos compreender a presença de Atma. Causes certain lakshanas or symptoms. Ela causa alguns sintomas. So, as soon as there is presence of Atma, there will be sensory perceptions. Então, assim que houver a presença de Atma, haverá também a presença de sentidos. And we understand the qualities of the Atmas, Vibhu, or which is present everywhere. E aí a gente compreende as qualidades de Atma que estão presentes em todos os lugares. It can also be understood as there is no place where it is not there. Também pode ser conhecido como algo que não existe lugar que aquilo não esteja presente, essa qualidade de vigor. And it is also eternal in nature. E também é eterno em sua natureza. So, you see, it gives the perception. Então, você vê, isso dá a percepção. It is present everywhere. Ele está presente em todos os lugares. And is eternal in nature. E é eterno em sua natureza. And there is presence of this Atman in each and every body. Existe a presença desse Atman em todo e qualquer corpo. So, again in Ayurveda it is explained. Então, no Ayurveda é explicado que Deha prana samyogat ayuhu. Deha Prana Samyoga Ayuhu. Ayu means the lifespan of a person. Ayu significa a longevidade da pessoa. It starts and ends with the attachment of the body and prana. Ele começa e termina com o apego do corpo e de prana. Prana means the breath, which we already studied in previous modules. Então, prana significa, né,
o ar, né? A respiração, que a gente já estudou em outras aulas. Prana being one of the vatas. Prana sendo um dos vatas. So, among the 5 vatas, the most important vata is prana. Dos 5 vatas, o mais importante é prana. The karma of which is to breathe. O karma dele é a respiração. So, the breathing happens in the presence of the Atma. E aí essa respiração acontece na presença de Atman. So, when there is a fetus forming within the womb of a mother, Quando existe um feto se formando no útero da mãe, when there is presence of the Atma, the baby starts to breathe. quando existe a presença de Atman, o bebê começa a respirar. So, we call the Garbhini or the pregnant lady as the Dauhrita. E aí a gente chama a mulher, a gestante de Dauhruda. Means with the 2 hearts. Significa aquela com 2 corações. So, from the time there is the presence of the Atman, the fetal heart starts to beat. E aí, a partir do momento que existe a presença de Atman, o coração fetal começa a bater. And by the 5th month, the mind also manifests. E aí, a partir do 5º mês, a mente também é manifestada. And the child start to have perceptions. E aí a criança começa a ter percepções. And this continues till the death. E aí isso continua até a morte. So, coming to the next slide. Próximo slide, por favor. This is a sloka which is taken from Charaka Sutra. Yeah, now it changed. Esse é um shloka que vem de Charaka Sutrasthana. Nirvikara parastu atma sattva gunendrihi chaitanya karanam nityo drashta pashyati hi kriya. Here, in this sloka, Charaka is explaining Atma. Nesse shloka, Charaka está explicando Atman. Now, previously we discussed that the one who is getting born. Então, previamente nós falamos que aquele que está nascendo is attached with the karma. Ele está apegado ao karma. But here, Charaka is explaining exactly the opposite. Mas aqui, Charaka fala exatamente o oposto. He's saying, Nirvikara parastu atma. Atma is without any attachments. Ele fala que o Atman, ele não tem apegos. And is sattva bhuta, is manifestation of the sattva guna. E aí ele é Sattva Bhuta, que é a manifestação do Guna Sattva. And is conscious through the mind, indriyas and the Panchamahabhuta. E aí ele é consciente através da mente, do Pancha Indriyas e do Panchamahabhuta. Means that consciousness of that Atma works through mind, indriyas and the Panchamahabhuta. E aí significa que a consciência de Atman, ele trabalha através da mente, do Pancha Indriyas e de Panchamahabhuta. And it is the cause for the Chaitanya, means Chetana, life. E é a causa de Chetana, que é a vida. Nityo drashtva pashyati kriya means he is the one which is seeing through the senses. E aí ele é o observador, aquele que está observando através dos sentidos. Implying the meaning that it is the one which observes and not participates. Que dá o sentido de que é aquele que observa, mas não participa. Now, how is it possible that on one side it is explained that it doesn't have any attachments? E aí, como é possível que de um lado se fala que ele não tem apegos?
On the other, it is explained that it is the one which is having the attachments. E aí, do outro lado, é aquele que tem apego. So there is a slight difference between this Atma and that Atma. Então, existe uma pequena, suave, sutil diferença entre esse Atman e aquele Atman. So standalone Atma is without any attachments. Então, o Atman que está sozinho, ele não tem nenhum apego. But once it starts getting birth, Mas aí, quando ele passa por um nascimento, then it is not the Atma alone, então ele não é o Atman sozinho. which we call as the Jivatma. E aí a gente chama esse Atman de Jivatman, Which is a combination of the Atma with the Manas or the mind, que é a combinação de Atman com Manas, ou a mente, and the Pancha Indriyas and the Mahabhutas. e os Pancha Indriyas e os Pancha Mahabhutas. That is the combination which is creating the attachments. Essa é a combinação que cria os apegos. And the experiences making it getting born again and again. E aí as experiências fazem com que ele nasça de novo e de novo. So, because of the attachment to that particular Jivatma, that experiences making it again and again born. Então, por causa do apego àquele Jivatma, existe a experiência de renascimento atrás de renascimento. And until unless you detach yourself from that attachment, this will keep on happening. E aí, até que você se desapegue desse apego, isso vai continuar acontecendo. So, now coming to the next slide. Então, vamos para o próximo slide. So, this sloka is taken from Ishavasya Upanishad. Esse shloka, ele foi tirado de Ishavasya Upanishad. So, you might have heard of Vedas. Vocês provavelmente ouviram sobre os Vedas. Yes. Which are the first collection of knowledge anywhere in the world. E é a primeira coleção de conhecimento no mundo. Which can be tracked back, means very conservatively it is dated to around 5000 BCE. Então, isso pode ser traçado, os Vedas podem ser traçados até 5.000 antes de Cristo. And hence it is an oral tradition, it is very difficult to date it. Mas como é uma tradição oral, é muito difícil de datar, né? Mas, assim, com certeza. So, Upanishads are the last part of the Vedas. Então, os Upanishads são a última parte dos Vedas, which, like in a concentrated manner, give out the knowledge of the Vedas. e de uma forma muito concentrada, eles dão todo o conhecimento que está nos Vedas. So, this is one of the most important mantras of the hymns from the Vedas. E esse é um dos hinos mais importantes dos Vedas. So, this same mantra you might see in other places also. E aí, provavelmente, vocês veem esse mesmo mantra em outros lugares. So, it goes like Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnam Adaya Purnameva Avashishyate. Om Shantihi Shantihi Shantihi. Means from the infinite or the complete. Então, vocês ouviram o mantra, provavelmente muitos de vocês já reconheceram, e ele significa do infinito. Infinite only comes. O infinito vem. And once the infinite comes from the infinite, e aí, uma vez que o infinito vem do infinito, infinite only remains.
Apenas o infinito permanecerá. Now you will think that why I am talking about this when I talk about Atma. E aí vocês podem estar se perguntando por que eu estou falando disso quando eu falo de Atma? So you remember we talked about the Paramatma and the Jivatma. Então, vocês se lembram que nós falamos sobre o Paramatma e o Jivatma. So the Paramatma or the Supreme Consciousness Então, Paramatma, ou a consciência suprema, is infinite in nature, é infinita em sua natureza. and because of its infinite nature, whatever comes out of it also becomes infinite. E por causa de sua natureza infinita, tudo que vem dela é infinito. So we understand that from that infinite one, E the aí a gente, Atmans come. então a gente compreende que através dela vem o Atman. Or the Atmans manifest as the Jivatma. E através dela o Atman se manifesta como Jivatman. So hence that infinite one is infinite in nature, whatever comes out of it is also infinite. Então, da mesma forma que o infinito, que essa consciência infinita em sua natureza, tudo que vem dela também é infinito. So implying that each and every person who is born is also infinite. E isso demonstra que toda e qualquer pessoa que nasce também é infinita. In the soul and not in physical. Em sua alma, não fisicamente. And once it comes, whatever is left is also infinite. E aí, quando isso vem e se manifesta, tudo que vem com isso também é infinito. So you need to understand that each and every person manifesting is also the infinite self. E aí precisamos compreender que toda e qualquer pessoa que está se manifestando, ela é infinita em sua essência, em sua natureza. Because of the attachment with the karma, it doesn't seem to be infinite. Por causa do apego ao karma, parece que não é infinito. The attachment of the rajas and the tamas seemingly making it not making it finite. Então, através do apego ao rajas e tamas, a pessoa acaba se sentindo finita. So coming to the next slide. Então, vamos para o próximo slide. So this attachment with the rajas and tamas, we call it as purusha and prakriti. Então, esse apego ao rajas e tamas, a gente chama de purusha e prakriti. Means purusha is the one which is manifested. Então, significa que purusha é aquele que está manifesto. And whatever he perceives is the prakriti. E tudo que ele percebe é prakriti. Means when I say this is my body, Significa, quando você fala que esse é meu corpo, that whoever is talking becomes the purusha, a pessoa que está falando, ela se torna purusha. and whatever I am talking about, like this body, becomes the prakriti. E aí, do que eu estou falando, esse corpo que eu estou falando, ele se torna prakriti. Generally using the masculine for the purusha and feminine for the prakriti. Geralmente se usa a forma masculina para purusha e a forma feminina para prakriti. Even though there is no gender for the Atman. Mesmo não tendo gênero, Atman não tendo um gênero. So you will see that the depiction of Shiva and Shakti. E aí a gente vai ver essa depicção de Shiva e Shakti, which denotes the universal Purusha que denota o purusha universal and his Shakti, his Prakriti.
e sua Shakti, sua Prakriti. Again, using that masculine and feminine. Novamente usando masculino e feminino. And you will also see images where you will have half Shiva and half Shakti. Então, a gente pode ver de vez em quando imagens onde você vê metade, um corpo que é metade Shiva, metade Shakti. Denoting that both of these are not independent of each other. E isso denota que esses dois não são independentes um do outro. So, in application, it seems like Shiva and Shakti are two, Então, de uma forma concreta, parece que Shiva e Shakti são dois, but in actual, they are actually only one. mas em realidade eles são um. Coming to the next slide. Próximo slide. So, it hasn't changed. Yeah, might be taken time. Yeah, okay. So, this is a sloka from Bhagavad Gita. Então, esse é o sloka do Bhagavad Gita. So, it says, Vasamsi jirnani yatha vihaya navani grihnati naro aparani tadha sharirani vihaya jirnan anyani samyadi navani dehi. Means, just like a person who changes clothes, Esse sloka significa, assim como uma pessoa que muda suas roupas, a person attains new clothes, ela ganha roupas novas. so likewise, when a body becomes unsustainable, Da mesma forma, quando um corpo não é mais sustentável, a Atman gains a new body. esse Atman vai ganhar um corpo novo, According to the attachment he has created with the karma. de acordo com os apegos que ele criou com o karma. So the karma creating the attachment and making the person born again and again. Então, através do karma, ele cria apegos e aí essa pessoa vai renascer e renascer. So that Atman along with the Manas E então, Atman, junto com Manas and the Indriyas, the senses, e Indriyas, os sentidos, and the minutest parts of the Panchamahabhuta e as partes mais pequenininhas dos Panchamahabhutas, migrates from one body to the other. Elas transmigram de um corpo para o outro, Continuing the chain of karma. Fazendo uma continuidade nesses elos, né, nessa corrente do karma. Thereby keep on creating new attachments. Dessa forma, eles mantêm criando novos apegos. Now, coming to the next slide. Vamos para o próximo slide. So, here the nature of the Atman is explained. Aqui, a natureza de Atman é explicada. Again from Charaka Sharirasthana. Novamente de Charaka Sharirasthana. Sa sarvagaha sarva sharira bhricha vishwakarma saja vishwarupa. He is explaining the one which is transmigrating is omnipresent. Nesse shloka, ele explica que aquele que está transmigrando é o único presente. Means it is present everywhere. Ele tem onipresença, ele está presente em todos os lugares. And it can manifest in any form. Pode se manifestar em qualquer forma. Means there is no limitation for it. Significa que não existe nenhum limite para isso. Means it can manifest in the form of a dinosaur. Significa que ele pode se manifestar na forma de um dinossauro. Or it can manifest in the form of a bacteria. Pode se manifestar na forma de uma bactéria. Or it can manifest in the form of a human being. Ou pode se manifestar na forma de um ser humano. So, and also it can perform every possible action or karma.
Então, também pode praticar qualquer ação do karma. And each and every form which you see in this world is the Atman only. E qualquer forma que a gente vê nesse mundo é o Atman. So, implying that whatever is mobile and immobile are all Atman only. Então, isso implica que tudo que é móvel ou imóvel é uno e é Atman. So, if you see the sea, it is the Atman. Se você vê o mar, é Atman. But if you see a person, then it is also an Atman, Mas se você vê uma pessoa, também é Atman. which coming from the infinite self has the ability to manifest in a infinite form. Porque ele vem do eu infinito e ele tem a habilidade de se manifestar em formas infinitas. Now, let us see the qualities and functions. Coming to the next slide. Agora vamos passar para o próximo slide e ver as qualidades e funções. So, Charaka Samhita again explains, Então, Charaka Samhita novamente explica. Prana apano nimeshadya jivanam manaso gatihi indriyandra sancharah preranam dharanam chayat. Means whenever there is the presence of Atman, Quando existe a presença de Atman, you will see these qualities there. você verá essas qualidades lá, nele. You will see the functioning of prana and apana. Você vai ver o funcionamento de prana e apana. Prana means the taking in of the breath. Prana significa a inspiração. And apana means the downward movement of the vata from there on. E aí o apana significa o movimento para baixo do vata a partir dali. Like you will be taking in food, digesting it and expelling out. Como você vai ingerir o alimento, digeri-lo e expeli-lo. Filling the body with the energy. Sentindo o corpo com essa energia. And the movement of the mind is also its quality. E o movimento da mente também é sua qualidade. Means mind moves from one subject to the other. Significa que a mente se move de um objeto para o outro. Okay. So also the functioning of the indriyas, of the senses, E também a função dos índrias ou dos sentidos. so each and every action means the mind indulges with the senses to gain the knowledge. Em toda e qualquer ação, a mente ela se une com os sentidos para adquirir esse conhecimento. That happens only when there is presence of the Atman. E isso acontece apenas quando existe a presença de Atman. And he is the one which causes the prerana and dharana, means initiate an action. E ele é aquele que inicia ações. And to sustain any activity. E que sustenta essas ações. So coming to the next slide. Podemos ir para o próximo slide. So it also shows deshandara gadihi swapne panchatva grahanam tadha drishtasya dakshinenaksya savyenaagamastada, which means it moves between different levels of awareness. Então, esse shloka significa que aquele que se move entre os diferentes níveis de consciência. Here I am not talking about different bodies. Aqui eu não estou falando de corpos diferentes. So within the same person, he moves between different levels of awareness. Então, dentro da mesma pessoa, ela se move entre diferentes níveis de consciência. Means the first one, the Jagrat or the awake state. E o primeiro é Jagrat, ou o estado de estar acordado. Swapna or the state of the dream. Swapna é o estado de estar dormindo, sonhando.
Sushupti means the state of deep sleep. E aí, Sushupti significa o estado de sono profundo quando não se sonha mais. And the last one, Turiya, which I added, E o último é Turiya, is the state which is attained through moksha. e esse é o estado que ele está agindo através de moksha, da libertação. Means you are aware, but you are not attached. Significa que você está consciente, mas não apegado. So the person which gains through all these levels of awareness is the one which we call as Atman. Então, a pessoa que passa por todos esses níveis de consciência é aquele que nós chamamos de Atman. Okay, coming to the next slide. Próximo slide. So when there is presence of Atman, Então, quando existe a presença de Atman in a manifested form, em uma forma manifestada, means Jivatma, o Jivatman, you will see these signs. você verá esses sinais. Ichha, Dveshaha, Sukham, Dukkham, Prayatna, Chetana, Dhrudihi, Buddhi, Smrti, Ahangaro, Lingani, Paramatmanaha. Means, Então, shloka significa there will be desires. haverão desejos. So there will be different emotions like anger, happiness, sadness. E aí haverão emoções como felicidade, raiva, tristeza. There will be effort, means effort to do something, to think something like that. Haverá esforço para fazer algo, para pensar em algo, coisas desse tipo. And it will be continuously attaining the knowledge and holds that knowledge. E aí vai estar continuamente adquirindo esse conhecimento. Usage of the intelligence and the memory. Usando a inteligência e a memória. And ultimately, there will be ego. E aí, por último, haverá o ego. Means, in the manifested form, it identifies as I am. E significa que da forma manifestada, a gente se identifica com eu sou. That ego could be sattvika, rajasika or tamasika. E aí esse ego, ele pode ser sáttvica, rajasica ou tamasica. Okay. These happen only in the manifested form of the Atman. E isso acontece apenas na forma manifestada de Atman. Means, in the unmanifested form, there is none of these things. Significa que da forma não manifestada, nada disso está presente. So, practically implying that. Então, praticamente, dizendo que Means, when the infinite limits itself to the body, significa que quando o infinito se limita em um corpo, then you will have desires, emotions and all. aí você terá desejos, emoções e tudo isso. And if you can achieve that infinite state again, E se você pode atingir aquele estado de infinito novamente, then there is no desire, there is no emotions. não existe desejo, não existe emoções. And then there is no ego also. E aí também não tem ego. So, I hope you understood a little bit about the self. Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho do eu. I will conclude the class here and you're free to ask questions. E aí eu vou concluir a aula aqui e vocês estão livres para fazer perguntas. Yeah. Bom, pessoal, então a gente vai abrir para as perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Aqui no chat não tem nenhuma dúvida, mas alguém quer fazer de forma oral? Olá, boa noite. Oi, Boa Thelma. noite.
Boa noite. Eu tenho uma dúvida, quer dizer, é bem complexo, né? Então, o que vai definir a manifestação do Atman na existência, né? Vou pensando nessa questão, quando ele se manifesta, o que define essa manifestação? Tá, então vou fazer a pergunta agora. Vamos começar com isso, né? Então, o que vai definir a manifestação do Atman? É isso? É que ele colocou que a forma pode ser, é, exemplo, Várias num formas. gato, isso. E o que vai definir essa manifestação? Quando o Atman, né, ele está vindo nessa manifestação, eu não entendi como que define isso. Ok, tá bom. Sir, Thelma's Hmm. asking, when you mention about when Atman manifests, it can manifest as a dinosaur, a person, a bacteria. She wants to know what is responsible for defining how Atman is going to manifest on that. It is, we will discuss this in detail later, but the cause is the attachment. A gente vai falar sobre isso em detalhes mais tarde, mas a causa é o apego, né? Means, yeah, Sorry, you can start. yeah. So when I think that I am like this, I need this, that creates an attachment. Quando a gente pensa, eu sou isso, eu preciso daquilo, isso cria um apego. Means there is a saying in Tantra which says Yat Bhavam Tat Bhavati. Means how I visualize, I become like that. Então, existe um ditado no Tantra que fala da forma como eu visualizo, quando eu faço a mentalização, eu vou me tornar mais tarde. Again, that visualization is in relation with the Panchamahabhuta. Novamente, essa mentalização, ela está de acordo com os Panchamahabhutas. So if there is no Panchamahabhuta, there is nothing to visualize. Então, se não existe nenhum Panchamahabhuta, não tem nada para mentalizar. So whatever you perceive is a different permutation and combination of the Panchamahabhuta. Então, qualquer coisa que você perceba é uma combinação diferente de Panchamahabhutas. And when the Atman creates a link with that through the mind and the Indriyas, E aí, quando o Atman cria uma conexão com isso através da mente dos Indriyas, and because there is no limitation for the Atman, it can be anything. e aí o Atman ele não tem nenhuma limitação, ele pode ser qualquer coisa. I hope you understood a little bit this very difficult concept to make you understand. Yeah. Ele espera que você tenha compreendido esse conceito bem difícil de ser compreendido, né? Ficou claro, Thelma? Eu tenho uma dúvida, então, uma questão. Então, por exemplo, dependendo a minha existência, se eu de repente tiver muito mais apegos, eu posso me manifestar numa outra existência de uma forma muito regredida, então. Tá. She's asking then if in this life, for example, she has a lot of attachments, and then in the next life she can manifest in a form that is regressed, like in a form that is less evolved. It is possible, but usually not happen. Ele falou que é possível, mas normalmente isso não acontece. Because the attachment you create is very complex. Porque os apegos que você cria são muito complexos. So in that type of a very complex attachment, it is very difficult to experience those things in a limited form. E por quê? Então, se você criou apegos que são complexos, será muito difícil de você experienciar esses apegos se você tiver uma forma que não seja tão complexa quanto esses apegos, como esses apegos. Because very few forms uses all the senses and the mind like a human does.
Porque muito poucas formas de vida usam os sentidos e a mente da mesma forma que os humanos. So a dog also has these faculties, but it cannot have the same level of experiences. Por exemplo, um cachorro, ele pode ter as mesmas faculdades, mas ele não tem o mesmo nível de experiências. So once you attain this level of experience, you like the attachment you create is at this level. It is very difficult to go back. Então, quando você atinge um nível, né, de existência e cria apegos nesse nível, é muito difícil você voltar, porque os seus apegos estão nesse nível. Então, você tem que voltar nesse nível para satisfazer esses apegos. So you will be evolving further and further. Então, você vai evoluir para frente. After a limit of evolving physically, then you will be evolving internally, like spiritually and mentally. Então, depois de um limite que você evolui fisicamente, você vai evoluir mentalmente e espiritualmente. This I will talk about in the further classes. E nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Obrigada. Thank you, sir. A gente agora pode ir para a Andrea, que levantou a mão. Andrea, quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Boa noite para todo mundo. Boa noite. O professor, ele terminou a aula falando que o infinito, ele se limita a um corpo, e daí é que tem os desejos, o ego, as emoções. E quando se experimenta o infinito, não existe emoções e desejos. Eu queria saber como que a gente experimenta isso. Como que é possível experimentar o infinito estando manifestado? Andrea made a question. She wants to know how is it possible to experience the infinite being manifested in this world? It can only be experienced by the self and cannot be understood. Isso é algo que só você pode experienciar. Você não pode compreender isso. É uma experiência que só quando você tem, você consegue explicar. Ele não tem como explicar. E ele falou na última aula que isso não depende só de você aprender num livro, de você ter um guru ou de você ser indiano. Você pode ser de qualquer país, de qualquer cultura e passar por isso, por essa experiência. So whatever you are trying to use to understand it is limited. Então, tudo que você pode estar tentando usar para compreender isso é limitado. And how can you understand the unlimited using the limited? Como é que você pode compreender o ilimitado usando o limitado? So practically you become one with the infinite, or you realize that you are infinite. There is no measuring or there is no understanding it. You cannot understand. Então, praticamente, você vira um com o todo. E aí não tem como você explicar isso em palavras para alguém. Ou você já teve esse sentimento de união com o todo, de sentir esse infinito, de estar em união com esse infinito, ou você ainda não sentiu. Mas é muito difícil de explicar como é isso. Because to understand something, you need to limit it. You have to put brackets to it. Like you can understand things only like it is from here to here, you can understand. But it doesn't have any starting, it doesn't have any ending. How will you understand it? Então, porque para compreender algo, você tem que limitar aquilo, né? Você tem que botar entre aspas, tentar compreender aquilo. E aí, algo que é infinito, que não tem essa explicação, que não cabe entre essas aspas, não pode ser explicado. That is why it is very comical when people say God is like this, God is like that. How can it be like this or like that if it is infinite? Então, ele está falando que por isso que é engraçado quando as pessoas falam que Deus é assim, Deus é assado,
como pode ser assim o assado se Deus é infinito e o infinito não tem forma, né? Não tem, né? So we are trying to understand something which is infinite using our limited intelligence. E aí a gente está tentando entender algo que é infinito usando a nossa inteligência finita. So if I give you a scale, you know, the ruler to measure the distance, Então, se eu te der uma régua para medir uma distância, I will ask you to go and measure the whole oceans and come back. aí eu peço para você, pega essa régua e vai lá e mede o oceano todo e volta para cá. How will it be? Whether you will be able to do that. Como é que você vai conseguir fazer isso? So certain things you can experience, you cannot understand. Então, certas coisas você pode experienciar, mas você não pode compreender. It is our limitation that we want to understand it. Faz parte da nossa limitação querer entender isso de forma, né, racional. So we are not trained to experience, we are trained to understand. That is why you think like that. Então, a gente tem a tendência de não tentar experienciar